E a gente segue falando de economia agora com um convidado, que nesta noite é o Alex André, economista da Sarinvest Research. Alex, bem-vindo mais uma vez, uma ótima noite a você. Ótima noite, Lívia, um prazer falar contigo novamente. Antes de falarmos de mercado financeiro, deixa eu fazer um outro gancho com você. Mostramos agora há pouco uma reportagem do Rodrigo Viga, nosso repórter no Rio de Janeiro, trazendo o desempenho do setor de vendas em maio. Houve um recuo de 1%, não 0,1%, de 1% no mês de maio. Mas quando a gente pega o setor de serviços, por exemplo, recentemente houve um novo resultado de levantamento apontando para um crescimento acima do esperado de 0,9% neste mesmo mês. Como relacionar esses dados? Ótima pergunta, Lívia. A parte de serviço, né, pesquisa mensal de serviço, demonstrou sim esse crescimento e, por outro lado, a elasticidade, ou seja, o serviço você consegue voltar muito rápido, ou seja, à medida que um comércio ele tem uma certa dificuldade de crescer, porque tem toda aquela questão do imobilizado, ou seja, a mercadoria, né, ou seja, a mercadoria ela tem um grande fator ali por parte do empresariado. Ele precisa comprar mercadoria, ele precisa de crédito, também tem a questão da inflação, produto mais caro, e também tem a questão do crédito do consumidor, e parcelar aquilo. Então, por exemplo, desde da loja, que vai comprar, por exemplo, eletrodoméstico para revender para o consumidor, ele tem dois entraves, tanto pelo crédito para ele comprar a mercadoria, o estoque, né, o giro do estoque também é prejudicado, pela menor venda e também o crédito mais caro e inadimplência, enfim, toda essa conjuntura, como o próprio Rodrigo comentou, que eu estava vendo a matéria aqui agora há pouco. Então, ou seja, o serviço, ele é muito mais elástico, ou seja, a retomada do serviço é mais rápida do que a retomada do varejo por si só. Então, isso foi muito demonstrado agora pelos dados do varejo em relação aos dados do serviço. Por outro lado, por que nós estamos vendo um crescimento do PIB? Porque grande parte do PIB está relacionado a serviços. Então, ou seja, esse carrego estatístico, ou seja, esse crescimento que está projetado para o final do ano, que está aí debatendo entre 2%, né, um pouco acima disso, para o ano de 2023, é basicamente uma retomada, né, do serviço, cresce aí no agregado, claro que tem alguns setores específicos, mas o varejo ele tem uma certa dificuldade de crescer e vai depender muito da conjuntura estrutural do Brasil, começando agora pelos juros, que provavelmente deve começar a cortar em agosto, Olívia. Agora, Alex, a Bolsa teve uma semana complicada, o dólar voltou a cair, pelo menos nesses últimos dias, e nesta sexta-feira o Ibovespa recuou e fechou a semana em queda. Traga detalhes para a gente, por gentileza, da movimentação no mercado nessa semana, especialmente hoje. Ótimo, Lívia. Hoje o Ibovespa fechou na casa de 117 mil pontos, recuou aí mais do que 1%, 1,3%. O dólar ficou estável hoje em torno ali de 4,80, 4,79, mas que realmente trouxe uma volatilidade adicional. Foi basicamente não só esse dado do varejo, que sim mexeu nas expectativas das empresas locais, né, enfim, as varejistas por aqui, que estavam, né, apreciando ao longo das últimas semanas na Bolsa de Valores com uma expectativa de corte de juros agora em agosto, como eu comentei agora há pouco, mas quando a gente coloca o balanço ainda nos últimos 2 meses, ainda o Ibovespa segue subindo. Então, ou seja, no agregado, a Bolsa, o Ibovespa esse ano sobe mais de 8%, próximo ali de 8%. O volume de hoje foi um volume baixo, ali na ordem de 20 bilhões de reais, ou seja, um volume bom para a Bolsa, está falando entre 30 ou acima de 30 bilhões, então, ou seja, um volume abaixo, mas o que desperta realmente o interesse do investidor olhando à frente para as ações é a temporada de resultados. Hoje começaram a temporada de resultados nos Estados Unidos, começaram pelos bancos e reportaram bons resultados. Claro, destaque é o JP Morgan, o maior banco global, que reportou crescimento de lucro, crescimento de receita, e também o Wells Fargo e também a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock. Mas por aqui no Brasil, fica assim a grande expectativa de evento, que é a questão do corte de juros, né, por parte do Banco Central, mas lembrando que esse mês ainda teremos a decisão lá nos Estados Unidos, do Banco Central nos Estados Unidos, que espera-se uma alta de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros americana, Lívia. Agora, Alex, já que você entrou nesse assunto de Selic, quais são suas expectativas sobre esse corte que muito provavelmente vai sim haver nessa reunião de agosto? Os mais otimistas falam em 0,5%, aliás, meio ponto percentual, como Simone Tebet, ministra, por exemplo. Os mais pessimistas falam em 0,25 ponto percentual. O que você está esperando? Ótimo, Lívia. O próprio Haddad também reforçou, né, que possa vir acima de 0,25. Eu acredito, eu coloco uma premissa conservadora, já que o Banco Central ele tem calçado aí com perspectivas macro, ou seja, perspectivas econômicas que tenham uma convergência mais rápida para ele
ter uma apreciação de uma Selic mais baixa daqui para frente. O que significa isso? Significa que o Banco Central, por parte aí do presidente Roberto Campos Neto, ele prefere ser mais cauteloso agora no começo, observamos isso pela ata, né, do Banco Central, do que realmente fazer aí um corte muito mais agressivo de curto prazo e pode pressionar o mercado de uma velocidade que pode mexer um pouco com a expectativa, né, de médio prazo da Selic. Então o mercado espera aí na casa entre 12%, que fecha a Selic nesse ano, lembrando que nós estamos em 3,75%, seria muito factível cortar 0,25%, tem sim uma possibilidade de cortar meio 0,05, né, ou seja, pontos percentuais, basicamente porque os dados de inflação medidos pelo IPCA tem uma tendência deflacionária do IPCA, que é o principal catalisador do Banco Central em cortar juros. Então, sim, tem uma expectativa, sim, tem um aumento de expectativa em cortar 0,5, mas sendo conservador, seria 0,25, totalmente factível, e olhando para 24, né, estamos aí falando de uma Selic próxima aí de 9%, então, seja uma queda substancial. O que significa para as ações, Lívia? Se realmente a Selic começar a cair, não só a economia, no modo geral, que vai se beneficiar com crédito mais barato, com uma menor inadimplência, olhando à frente, claro que esses efeitos são de curto, médio prazo, a gente está falando dos próximos 5, 6 meses para começarem a sentir esses cortes de juros aqui no Brasil, mas falando dos ativos, né, ou seja, que são listados na B3, aqui na Bolsa de Valores brasileira, essa é uma correlação positiva, porque a gente tem aí uma visão de apreciação dos papéis, porque realmente a taxa de juros mais baixa indica uma propensão de apetite a risco por ativos, né, como ações, por exemplo, que pode se valorizar naturalmente, que o grande benchmark que a gente comenta aqui, o grande comparativo, sempre é o Ibovespa, o nosso índice brasileiro. Lívia. Falamos com o Alex André, economista da Sara Invest Research. Mais uma vez, Alex, muito obrigada pela entrevista. Boa noite e bom fim de semana. Muito obrigado, Lívia. Sempre um prazer participar.